Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu vou trazer aqui uma coisa. O assunto de hoje no JC para ouvir análise é o seguinte. Dava até um título de filme, já pensou? Um título de filme para concorrer ao Oscar. Quem vai ficar com o Lula? Quem vai ficar com o Lula? Aparentemente em Pernambuco todo mundo. É o seguinte, estava a maior briga, porque você tem aqui em Pernambuco uma polarização. É uma polarização entre João Campos e Raquel Lira. Essa polarização, ela tem movimentado a política local, tem movimentado todo o cenário da política de 2026 no estado. E essa polarização também movimenta os apoios do PT e de Lula aqui no estado. Eles ficam brigando ali. Por quê? Porque o João Campos ele é presidente do PSB. Vamos lá, vamos explicar cada um. João Campos é presidente nacional do PSB. E o PSB tem um cargo importante na chapa do Lula. Atualmente, o PSB tem a vice do Lula. Geraldo Alckmin é do PSB. E aí, ao mesmo tempo, a Raquel Lira, ela está no PSD. O PSD é um partido que é aliado, mas tem um pré-candidato a presidente, que é o Ratinho Júnior, mas é aliado do PT ainda, é aliado do governo Lula, está ali resolvendo se vai lançar candidatura ou não. E a Raquel Lira, ela é uma aliada do Lula em Pernambuco. Ela tem feito agendas com Lula, ela tem ido a Brasília muito para conversar com o governo Lula, então ela é uma aliada do governo Lula. Isso não tem como negar. Pode não ser até do PT nesse momento, mas é uma aliada do governo Lula. Administrativamente, ela é muito próxima do Lula. E aí você tem o seguinte, imagine a situação do João Campos. João Campos precisa do apoio de Lula para se viabilizar com força suficiente para disputar a eleição contra Raquel Lira. Raquel Lira está sentada na cadeira buscando a reeleição. Se ela está buscando a reeleição, ela tem força ali, tem a força da caneta e tudo. Então, para João Campos enfrentá-la nessas condições, ele precisa de um reforço. E esse reforço é o presidente Lula. O problema é que Lula não tem efeito contra Raquel Lira se ele não ficar contra Raquel Lira, se ele não se aliar a João Campos contra Raquel Lira. E aí, o que é que pode acontecer? Se não tivesse o apoio, se tiver um palanque duplo, um palanque triplo, como se fala aqui, com todos os candidatos tendo Lula no palanque em Pernambuco, o que pode acontecer e que realmente deve acontecer é um atrapalho muito grande para João Campos. João Campos vai ficar numa situação difícil, porque o grande trunfo que ele teria, que é Lula, Raquel também terá. Então meio que anula essa vantagem que ele teria. E aí o que é que ele pode fazer? Ele pode torcer para que Lula mande um vídeo para ele, mas ok, apoie ele por vídeo, ok, beleza. Mas aí pelo menos ele viesse para cá, Lula viesse para cá, participasse de eventos e tudo com ele, andasse com ele na rua em determinado dia e no outro dia, mesmo que no outro dia ele andasse com Raquel também, ok, isso seria uma segunda opção. Não seria bom também para o João Campos, mas seria uma segunda opção. O problema é que Lula mandou avisar, isso é informação de bastidor, mas Lula mandou avisar e está avisando a todos o seguinte: ele não virá a Pernambuco no primeiro turno. Ele não visita Pernambuco no primeiro turno, ou seja, ele não vai fazer agenda com João Campos, ele não vai fazer agenda com Raquel, ele não vai fazer agenda com ninguém em Pernambuco no primeiro turno da eleição. E por que ele não vai fazer isso? Ok, vamos nos colocar no lugar do Lula. Imagine-se com aquela barba, com terno e o broche de presidente da República. Imagine que você está numa eleição extremamente difícil, que é o caso do Lula, uma eleição em que ele precisa trabalhar bastante para vencer em estados importantes, em estados-chave, e perder por pouco em outros estados. Sim, porque numa eleição, às vezes você não consegue, às vezes não, sempre, você nunca consegue ganhar em todos os estados. Numa eleição num país do tamanho do Brasil, você não ganha em todos os estados. Então, você tem situações que você precisa ser pragmático.
Por exemplo, Lula precisa se preocupar com o Ceará. Lá no Ceará, Ciro Gomes corre o risco de derrubar o PT do governo e ganhar a eleição. Então Lula precisa se preocupar com o Ceará. Lula precisa se preocupar com a Bahia. Na Bahia, o Lula pode perder, o PT pode perder o governo porque o ACM Neto está chegando com força por lá. Então, o ACM Neto pode ganhar a eleição e derrubar o PT na Bahia. Em Pernambuco, qual é a situação em Pernambuco? O Lula, ele vai ganhar a eleição aqui fácil, de qualquer forma. Se João Campos ganhar a eleição e virar governador, ele é aliado de Lula. Se Raquel ganhar a eleição e continuar governadora, ela é aliada de Lula. Se Ivan Moraes ganhar a eleição, Ivan Moraes é o candidato do PSOL. Tem poucas chances, claro, mas é um candidato do PSOL que também deve apoiar Lula. Ele também é aliado de Lula. Então, qualquer um que ganhe a eleição em Pernambuco é aliado de Lula. Por que é que Lula vai se meter em Pernambuco, perder tempo vindo a Pernambuco no primeiro turno, se aqui a situação dele já está resolvida? E mais, por que ele viria para cá dar apoio a um candidato apenas, como é o caso do João Campos, se ele fazendo isso ele pode ganhar a antipatia dos adversários do João Campos? Ele acaba ganhando a antipatia dos adversários do João Campos, que hoje não tem problema com ele, é o caso da Raquel Lira. Então, por que é que ele vai pegar uma briga em Pernambuco se aqui a situação dele já está garantida? Ele vai se preocupar com o Ceará, ele vai se preocupar com a Bahia, ele vai se preocupar com São Paulo, onde ele precisa perder por pouco. Essa é a situação em São Paulo. O Lula precisa perder por pouco em São Paulo. Lula precisa perder por pouco em Minas, se ele não conseguir ganhar. Em Minas ele até pode ganhar. Ele precisa perder por pouco no Paraná, em Santa Catarina. Então ele precisa ir para esses estados. Santa Catarina é pequenininha, mas é muito bolsonarista. Então, se ele conseguir perder por menos lá em Santa Catarina, melhor. Então, o Lula ele precisa se preocupar com esses estados. E o espaço da campanha é muito pequeno. Então é absolutamente natural que o Lula não vá visitar Pernambuco, não venha visitar Pernambuco no primeiro turno da eleição. E aí agora restará ao João Campos avaliar se vale a pena ele sair da prefeitura do Recife, ele deixar a prefeitura do Recife para ser candidato a governador do estado, num momento e numa situação como essa, onde ele não terá o trunfo de Lula como apoiador principal, como apoio principal, ele não terá como bater de frente com a máquina do Estado, porque a Raquel Lira está sentada na cadeira com uma caneta extremamente pesada, porque o braço do Estado é forte, então ele vai ter que lidar com isso, lutar contra alguém que está sentada na cadeira de governadora e sem o trunfo do apoio de Lula. E aí fica a dúvida se ele vai se desincompatibilizar em abril realmente. Se for candidato, não enfrentará uma eleição fácil. Vai ser uma eleição muito, muito, muito difícil. E não é à toa que muitos aliados que eram super empolgados e diziam que ele era candidato e que estava tudo certo, agora quando você pergunta, eles já não dizem isso com tanta certeza. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Todo dia tem uma novidade, mas esse é o cenário do momento da eleição em Pernambuco. E ainda tem os senadores, né? Os senadores a gente fala outro dia, tá bom? Valeu, grande abraço. Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel. De segunda a sexta a gente está aqui no Spotify. Grande abraço para você. Fique bem. Até amanhã. Tchau, tchau.